Amém, graças a Deus. Meus irmãos, o tema da mensagem de hoje, dessa noite, é: a comunhão com Jesus faz parte do processo de crescimento da nossa fé, da nossa salvação e maturidade espiritual. Aleluia. Todos decoraram? Então vamos lá. A comunhão com Jesus faz parte do processo da nossa fé, da nossa salvação e maturidade espiritual. Aleluia. Eu gostaria de ler Apocalipse capítulo 3, verso 20. Em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 3, verso 20 diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Aleluia. Irmãos, ter comunhão com Jesus é uma escolha pessoal nossa. Ter comunhão com Jesus é um passo que nós damos. Somos nós que escolhemos ter comunhão com Jesus. Assim como o versículo diz, Ele está à porta e abre. Você tem o direito de você abrir a porta para que Jesus entre. E a partir do momento que Ele entra, você vai ter comunhão com Ele. Ter comunhão com Jesus existe uma condição. E a condição depende de cada um de nós. Somos nós que buscamos isso. Somos nós que desejamos isso. Ter comunhão com Jesus não há uma receita. A partir do momento que você mais abre o seu coração, mais quer receber Ele, você vai adquirir mais comunhão com Ele. Amém? A partir do momento que você tem mais entrega, você adquire o conhecimento, adquire comunhão com Ele. Martim Lutero, o pai da reforma protestante, ele diz uma frase muito importante, que diz assim: uma masmorra com Jesus é um trono, e um trono sem Jesus é um inferno. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando estamos em Jesus, temos experiências em meio à dificuldade. Irmãos, quando nós temos Jesus, quando nós estamos em Jesus, quando nós nos colocamos para caminhar com Jesus, mesmo se nós passarmos dificuldade, mesmo se nós tivermos contratempos à nossa frente, mesmo se nós tivermos situações difíceis, fica mais fácil de você passar. Aí você pega alguém que não tem Jesus, alguém que não tem comunhão com Jesus, irmão, ele pode ser bilionário, a situação não vai ter uma saída, porque não tem Jesus. Irmão, olha para esse irmão que está do seu lado aí, ele tem o maior tesouro dentro dele. Esse tesouro é o Espírito Santo de Deus. Esse tesouro é Jesus. Só cabe a cada um de nós que nós tenhamos comunhão com Ele. Amém? Amém. A partir do momento que nós andamos com Jesus e temos comunhão com Ele, o nível da nossa fé, ela muda, ou seja, ela cresce. Logo nós começamos a ter experiências relacionadas a essa comunhão. Logo nós temos experiências atreladas a essa comunhão. Amém? A partir do momento que nós andamos com Jesus, nós vivemos uma vida fora do natural, uma vida sobrenatural. Irmãos, há uma grande diferença de você conhecer Jesus e você ter Jesus. E eu gostaria de usar um exemplo que nós encontramos no capítulo do Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículo 4 e versículo 5. Simão, antes de se tornar Pedro, ele conhecia Jesus, mas ele não tinha comunhão com Jesus. Diz assim: tendo acabado de falar, disse Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Verso 5. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Irmãos, esse versículo ele revela algo muito importante e algo muito interessante. Simão, antes de se tornar Pedro, ele sabia quem era Jesus.
Ele sabia que Jesus já tinha feito milagres. Jesus já tinha uma fama naquela região. Por isso que ele declara: por causa da sua palavra eu vou lançar as redes. Mas aí eu te pergunto, ele tinha comunhão com Jesus? Não. Então, a partir do momento que nós entendemos que nós precisamos ter comunhão com Jesus, e baseado nesse versículo que nós lemos, nós vemos que Simão, antes de se tornar Pedro, ele teve uma experiência forte com Jesus, porque ele conhecia, porque ele obedeceu a sua palavra. Mas existem dois pontos que eu quero destacar aqui. Esse primeiro ponto, ele viveu essa experiência porque ele sabia quem era Jesus e ele tinha obediência a uma palavra dada. Simão, ele pescou durante toda a madrugada, ele pescou durante todo aquele dia, e ele não havia pegado nenhum peixe. Mas aí entra Jesus na cena, e Jesus fala: vai para as águas mais profundas. E ele declara: pela tua palavra eu vou, mesmo eu não acreditando, mas eu sei que tu é mestre. Qual é o resultado da obediência de Pedro? Uma pesca maravilhosa. Os versículos seguintes falam que ao lançar as redes, eles tiveram dificuldade para puxar elas, a ponto do barco quase virar, por causa de uma palavra. Talvez você esteja se perguntando aí no seu lugar: mas pastor, eu não estou conseguindo entender qual é a diferença. Os versículos nos capítulos mais à frente, agora Pedro conhecia, caminhava com Jesus, ouvia os seus ensinamentos, e numa madrugada, durante um dia da missão de Jesus, e os discípulos acompanhando, eles estão num barco e eles veem Jesus caminhando sobre as águas. E esse é o efeito de alguém que tem comunhão com Jesus. A partir daquele momento que Pedro viu Jesus caminhando sobre as águas, ele, num passo de fé, num passo de viver o sobrenatural, de viver o extraordinário, de experimentar algo totalmente diferente, ele fala: Senhor, se és tu, faz eu ir até aí. E Jesus declara: vem. Qual foi o resultado, meu irmão? Pedro andou sobre as águas. A maior experiência que Pedro viveu. Você consegue entender, irmãos? Você pode viver na igreja conhecendo Jesus, você vai viver uma vida com um milagre, você vai viver uma vida boa, uma vida de paz, mas você não vai ter uma experiência profunda com esse mesmo Jesus. Sabe por quê? Porque nós só vivemos isso a partir do momento que nós temos comunhão com Ele. Nós precisamos adquirir comunhão com Jesus. E como nós adquirimos comunhão com Jesus? Através da oração, através do conhecimento da palavra. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui nessa noite. A palavra que eu ministro aqui nessa noite, ela tem poder para te sustentar durante a semana toda? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim. Não. Sabe por quê? Porque a palavra que eu ministrar aqui, você vai tomar para você, talvez amanhã você até esqueceu. Por isso nós devemos ter um hábito de diariamente conhecer a palavra de Jesus, conhecer a palavra de Deus. A partir disso, nós temos comunhão com Ele. A partir disso, nós adquirimos um relacionamento com Deus. Irmãos, eu vou trazer no próximo domingo, há uma pesquisa que foi feita pelo Centro Evangélico de Massachusetts. Agora eu rasguei meu inglês agora. Que ele fez um levantamento sobre os efeitos da palavra de Deus na vida do crente. E o resultado foi que, se você ler ou se você participar de um culto 1
uma vez por semana, não terá efeito nenhum na sua vida a palavra de Deus. Se você ler a palavra de Deus 2 vezes por semana, ele terá um efeito mínimo na sua vida. Se você ler 4 vezes e ler mesmo, irmãos, ler, se debruçar na palavra de Deus, ler 4 vezes por semana a palavra de Deus, ele vai ter um pequeno efeito na sua vida. Se você ler a palavra de Deus durante 5 dias na semana, ele terá um efeito médio na sua vida. Mas se você ler a palavra de Deus os 7 dias da semana, os efeitos sobre a sua vida, eles são quase 100%. Melhora o teu humor, melhora o teu relacionamento com Deus, melhora a chance de você não cometer pecado, não pecar. Então, os ganhos, eles são inúmeros a partir do momento que você conhece a palavra de Deus, a partir do momento que você se coloca para você estudar a palavra de Deus, conhecer Ele, irmãos. Diante disso, eu gostaria de lançar um desafio para toda a igreja aqui nessa noite de ceia. Bora? Bora ou não bora? Não, eu quero que toda a igreja responda. Bora? Bora! Irmãos, vamos, durante essa semana toda, ler todos os dias a Bíblia. Reserve pelo menos 2, 3 horas do seu dia para você conhecer esse remédio, para você conhecer essa palavra que traz vida. Nosso querido irmão Jefferson, ele ministrou aqui a oração que diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Como você conhece o caminho, a verdade e a vida se você não conhece a palavra de Deus? Eu gostaria de lançar esse desafio. Um dia eu estava falando com a irmã, mandei mensagem para ela, e ela falou assim: pastor, desculpa te responder agora, porque eu estou no meu propósito, eu estou X horas sem o meu celular, só peguei agora só para mim ver se tinha alguma coisa importante, e já estou desligando ele. Irmãos, eu achei isso de uma profundidade e de um entendimento tão grande. Quantos de nós hoje largamos o nosso celular? Deixamos ele de lado para você buscar a presença de Deus, para você buscar a palavra de Deus? Poucos, irmãos. Por isso eu gostaria de lançar esse desafio para você nessa semana, se iniciando hoje, irmãos. Chega na sua casa, lê um capítulo de algum evangelho, lê o capítulo todo. Você vai ver o efeito que você terá domingo que vem. Amém? Amém. Fechado? Aleluia, glória a Deus. Líderes de célula, depois vocês colocam elas lideradas. Amém? Então, seguindo aqui, irmãos, e nós falamos acerca de comunhão. Pedro, ele provou isso. Ele andou com Jesus, ele teve intimidade, ele teve comunhão e andou sobre as águas, irmãos. Que experiência andar sobre as águas. Falava aqui alguns domingos atrás, que até hoje não há relato de ninguém que tenha andado sobre as águas. Alguém tem algum relato? Na história, irmãos, não existiu, somente Pedro. Então Pedro, ele provou isso porque ele tinha intimidade com Deus, ele tinha comunhão. Então diz assim: o crescimento da fé só é possível se nós nos aprofundarmos nossa comunhão com Ele. É assim que nós damos um passo a mais no sobrenatural. Então a partir do momento que nós crescemos na nossa fé, que nós temos mais intimidade com Deus, nós damos um passo a mais no sobrenatural. Nós caminhamos em direção ao sobrenatural. Amém? Amém. Eu gostaria de frisar aqui nessa noite Apocalipse 3:20, que nós lemos, na parte que ele fala: entrarei e cearei com você. Então, quando nós deixamos Jesus entrar em nossas vidas, nós recebemos a salvação. Nós somos salvos, amém? Amém. Amém ou não amém? Amém. Bom, existe alguém aqui que tem dúvida que você é salvo? Existe alguém aqui que duvida da salvação? Existe alguém aqui que duvida de que herdou a vida eterna? Sabe por quê, irmãos? Porque há uma teologia que é ministrada e ela tem arrebatado muitos para o inferno. Eu gostaria que você ouvisse isso nessa noite.
A partir do momento que você aceitou Jesus, você é salvo em Cristo. Amém? Não quer dizer que você se tornou um anjo, que você não vai pecar. Irmãos, nós estamos nesse mundo sujeitos às aceitações, provações, lutas, e muitas vezes nós caímos, muitas vezes nós nos desviamos, muitas vezes nós desfalecemos. Mas a partir do momento que eu entendo, o Espírito Santo dentro de mim, ele gera esse arrependimento, me leva ao arrependimento, nós somos perdoados por Deus. Amém? Então logo você é salvo. Pastor, isso eu estou pregando. Ou vai começar a brincar na torre direita. Irmãos, há uma grande diferença entre você viver uma vida leviana no pecado, enganando as pessoas, enganando seu líder, seu pastor, seu discipulador, enganando a Deus, não é bem enganar, porque a Deus você não engana, e você ter dentro do seu coração um arrependimento genuíno. A partir do momento que você quer tirar isso do seu coração, irmão, a salvação está sobre a sua vida. Então, uma convicção que nós temos que ter, irmão, todo cristão ele tem que ter essa convicção. Primeiro, é que Jesus voltará para arrebatar a sua igreja. Eu creio nisso. Segundo, nós somos salvos em Cristo Jesus. Porque se você está na igreja e você não acredita que você é salvo, irmãos, automaticamente você está falando que o sacrifício de Jesus não serviu para nada. Consegue entender isso? Irmão, eu não consigo entender os católicos falar que tem que passar pelo purgatório para ir para o céu. Não entra na minha cabeça. É você anular o sacrifício de Jesus. É você falar que o sacrifício de Jesus não valeu para nada. Irmãos, mensalmente nós sentamos na mesa com o Cordeiro para participar do corpo e do sangue, lembrando o sacrifício de Jesus que nos trouxe a vida eterna. Aí agora eu vou acreditar que eu vou ter que passar um tempo no purgatório para eu chegar até o céu. E rezar Ave Maria, misericórdia. Irmãos, nós temos que ter convicção da nossa salvação. Sabe por quê? Como que você vai pregar a salvação se você mesmo não acredita que você é salvo? Como que você vai falar do céu se você não acredita que para lá que você vai? Por muito tempo a igreja ela foi inundada por essas teologias que foram criadas pelo homem, de prosperidade, de aceitação, de autoajuda, e se parou de pregar o céu, se parou de pregar o pecado, e parou de pregar para onde nós vamos quando nós morrermos. Uma igreja forte é uma igreja que entende que ela é salva em Jesus, pecadora sim, mas reconciliada pelo Cordeiro. Então nós precisamos entender, e quando nós recebemos Jesus na nossa vida, temos comunhão com Ele, a salvação, ela é algo que é convicto dentro de nós, amém? É algo que é forte dentro de cada um de nós. Então nós precisamos começar a entender isso. Nós vivemos com Jesus, caminhamos com Jesus, recebemos salvação. Nós somos livres da condenação eterna, meu irmão. Você já parou para pensar nisso? Nós tínhamos um destino. Já parou para perguntar por que é conversão? Tem algum motorista aqui? Quando você faz uma conversão, você faz o quê? Me ajuda, motoristas. Entendi? Você muda a direção, sim ou não? Logo nós entendemos quando nós nos convertemos, nós estávamos indo para. Você se converteu, fez uma conversão. Agora o seu lugar é o céu. Você consegue entender isso, meu irmão? Nosso destino era a condenação eterna, por causa que o homem pecou lá no jardim. Mas Jesus veio ao mundo para nos reconciliar com Deus. Através da reconciliação de Jesus, nós ganhamos a vida eterna. Amém? Então nós fomos tirados dessa condição de condenação eterna. Então com isso nós obtivemos a salvação através da obra redentora de Cristo no Calvário. Então em momentos de tentação, em momentos de luta, em momentos onde nós nos sentimos em perigo, nós buscamos escape do Espírito Santo, pedindo a Deus para que Ele possa nos livrar disso tudo. Amém?
A nossa vida é uma vida de comunhão com Cristo, mas não por ter medo de perder a salvação, meu irmão. Quando nós caímos e nós nos arrependemos, não é por medo de perder a salvação. O cristão verdadeiro é aquele que, quando ele peca, ele logo se arrepende, mas não com medo de perder a salvação, gente, mas com tristeza no seu coração, porque ele entristeceu o coração do seu amado. Você consegue entender isso? Meu irmão, quando você se arrependeu, você não está se arrependendo, não. Estou me arrependendo só para eu não ir para o inferno, irmão. Está se enganando só a você mesmo. Mas quando é gerado um arrependimento genuíno, você entende que a única pessoa que não podia ser ferido saiu ferido. E esse alguém é Jesus. Então nós precisamos entender isso. A comunhão com Jesus, ela nos faz isso, entender a salvação, e assim nós crescemos. Amém? Então nós entendemos que a salvação, ela veio através da obra redentora de Cristo. Ela vem através de Jesus. Quando nós temos comunhão com Jesus, eu entendo que as leis espirituais não são um peso. Nós ministrávamos isso aqui alguns domingos atrás, que falava sobre os 10 mandamentos. Irmãos, cumprir aqueles mandamentos não é um peso para nós cristãos. Sabe por quê? Porque nós entendemos que aquilo ali não é pesado. Aquilo ali é uma cerca para... Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Irmãos, quando nós deixamos de lado toda a imaturidade espiritual e crescemos rumo a uma maturidade espiritual, nós entendemos qual é a posição de Deus na nossa vida. Nós entendemos qual é a posição de Deus. Nós precisamos entender e declarar: Deus, ele vem em primeiro lugar. O versículo, ele declara isso: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Irmãos, quando eu entendo esse versículo, eu acredito que primeiro é Deus e depois vem eu. Primeiro é Deus e depois vem as demais coisas. Primeiro a vontade de Deus, depois a minha vontade. Irmãos, quando você começa a usar essas armas, quando você começa a ver essas situações, quando você começa a viver isso, você eleva o nível de maturidade espiritual, porque você entende que Deus, ele é primeiro na sua vida. Você precisa honrar Ele primeiro do que você honrar qualquer outra pessoa. Logo, aquilo que Ele te pedir não é um peso, aquilo que Ele te pedir é um prazer, é um privilégio. Amém? Então nós precisamos começar a analisar a nossa vida acerca dessas coisas. Será que hoje, na vida atual que você tem, naquilo que você desenvolve dentro da igreja ou de membro de igreja, você tem comunhão com Jesus? Você tem adquirido comunhão com Jesus? Você tem relacionamento com Deus? Você tem tido relacionamento com Jesus? Ou você tem sido apenas um participante? Alguém que só acredita em Jesus, mas não quer viver uma vida de um relacionamento íntimo, uma vida de relacionamento profundo. Sabe por quê, meu irmão? Porque o Senhor, ele tem mais para a sua vida. Ele tem mais para você. O Senhor, ele quer te levar a outros níveis. O Senhor, ele te chamou para grandes coisas. Hoje de manhã a gente teve a oportunidade de ter um período muito gostoso de consagração aqui. E nós compartilhávamos uma palavra, e isso precisa ficar certo no nosso coração. Por muito tempo, irmãos, nas igrejas elas foram ministradas que nós tínhamos que buscar a nossa salvação apenas, que nós tínhamos que ficar sentados, ouvindo a palavra, se enchendo, apenas isso. Mas hoje nós entendemos que a missão de Jesus é para todos. Havia um lema na Casa da Bênção que falava que todo salvo é um ministro de Deus. E é isso que a Casa da Bênção acredita. Cada salvo é um ministro de Deus. Olha para esse irmão que está do seu lado. Ele é um ministro de Jesus. Aonde o Senhor colocar ele tem o poder para ministrar a palavra de Deus. Ele está autorizado a ministrar a palavra de Deus. Ele é um ministro de Jesus. Irmãos, como que a mensagem chegou até nós hoje?
através de pessoas que largaram as suas casas, pessoas que largaram as suas famílias e saíram para proclamar o Evangelho. Ontem eu fui buscar a Carol no aeroporto, né? Os irmãos sabem, Carol foi para Manaus e viu uma experiência nova, né? E ela estava conversando com um amigo do trabalho dela lá, e esse amigo comentou que ele é da presbiteriana, e a presbiteriana em Manaus faz muitas missões, eles enviam missionários. Sabe por quê, irmãos? Pasmem, na Amazônia, em Manaus, na grande floresta, existem povos que não ouviram falar quem é Jesus ainda. Existem povos que não conhecem Jesus. Irmãos, em pleno século 21, né? Existem pessoas que não ouviram falar quem é Jesus. Talvez você tenha se impressionado, mas eu te pergunto, talvez na sua vizinhança existam pessoas que não sabem nem que você é crente. Onde você trabalha, existem pessoas que não sabem nem que você aceitou Jesus. Na sua família, existem pessoas que não te reconhecem como Cristo, como um cristão. Será que nós estamos desempenhando a nossa missão que Jesus deixou para cada um de nós? Ou será que nós estamos passando um tempo na igreja só ouvindo a palavra de Deus? Irmãos, esse rio de água viva que há dentro de você precisa fluir, irmãos. Quando Jesus ele fala de um rio de água viva, é de água corrente. Já viu água parada? O que ela dá? Dá dengue, cheira mal, cria genininho, sapinho. Deixe esse rio que há dentro de você correr, para que a vida chegue a outras pessoas. Irmãos, quando nós caminhamos com Jesus, quando nós temos um relacionamento com Ele e comunhão com Ele, nós entendemos qual é a nossa missão. E a nossa missão é ganhar almas, é compartilhar a palavra, é pregar o Evangelho. Amém? Estou caminhando para o final já, irmãos. Nós, no ano de 2023, nós temos uma meta colocada no coração do nosso bispo de abrir 120 novas células, Mateus. Não são casas de paz, não é pregação e não é qualquer outra. Parceiro, casa de milagres, não. No ano de 2024, nós temos o objetivo, irmãos, de abrir 120 casas, células. Aleluia! Irmãos, vou voltar de novo, tá bom? Mateus, no ano de 2024, a igreja Casa da Bênção, ela tem um objetivo. 2024, ano que vem. Está me lembrando? 2023, 2024 são mais 100, irmãos. Segura aí, é para você dar glória a Deus mais forte. No ano de 2023, nós temos, a partir de agosto, o objetivo de abrir 120 células, 120 casas. E no ano de 2024, abrir mais 100 casas. Sabe onde estão essas casas? Olha para esse irmão que está do seu lado aí. Vê se ele tem cara de quem tem uma casa para ceder. Tem ou não tem? Tem, irmão. A casa aí, Deus já preparou. Não é verdade? Olha para a cara dele e fala: irmão, eu sonhei com a tua casa. A gente louvando, adorando e tomando um café junto. Sabe por quê, irmão? Para que seja cumprida a missão que Cristo nos deu. Existem muitas pessoas, irmãos, e hoje nós estamos em 2023. Faz quanto tempo que nós estamos na missão? 8 anos? CB Guarujá, irmãos, não CB Santo Antônio. Santo Antônio é cria da 9 anos, né? 9 anos, irmãos.
durante 47 anos, durante 40 anos, ICB Guarujá foi modelo de campanha. Muitos irmãos aqui iam na antiga sede, iam para as ceias de sábado, que acabava domingo, e aleluia. E quando nós entramos nesse modelo celular, havia muito questionamento. Por que uma célula? Por que eu tenho que colocar uma célula? Por que abrir uma célula? Qual o intuito de uma célula? Irmãos, uma célula, ela é uma extensão da igreja. Uma célula é a declaração de um território de Cristo em uma casa, em um local, em uma cidade, em uma região. A palavra de Deus diz que quando a arca de Deus foi transportada de qualquer maneira, 2 Samuel mais ou menos diz isso, foi transportada de qualquer maneira, que os sacerdotes foram fulminados porque tocaram na arca. A arca de Deus, ela foi levada para a casa de Obed-Edom. Na casa de Obed-Edom, enquanto a arca de Deus estava ali, ele foi abençoado, ele foi próspero, a presença do Senhor estava naquele lugar. Irmãos, hoje nós não temos mais a arca de Deus, mas nós temos algo melhor, o Espírito Santo dentro de nós. Então, quando entra um líder, quando entra um parceiro de paz na sua casa, ele está declarando: ei, a presença de Deus está aqui. Aleluia! A presença de Deus está nessa casa. Irmãos, e quando ele vai embora, a presença de Deus não vai embora com ele, não. A presença de Deus fica ali, porque semana que vem ele volta, e na semana seguinte ele volta, e na semana seguinte ele volta. Aí a sua casa começa a ser próspera, abençoada, as pessoas começam a te procurar, porque elas querem aquilo que você tem. Aleluia, Jesus. Por isso, quando um líder, quando um pastor chegar até você e falar: vamos abrir a sua casa, não diga não, irmãos. Sabe por quê? Você não está dizendo não para mim, ou para qualquer líder meu aqui. Você está dizendo não para Deus. Você entende isso? Eu prefiro dizer não para o homem, agora de não para Deus. Não é não, Paulo? Por isso, irmãos, que 120 casas serão abertas. Aleluia! E tem outro negócio. Eu preciso de líderes para essas casas. Aí eu faço uma pergunta para vocês: da onde é que nós vamos tirar esses líderes todos? Daqui, né, só olha eles aqui, ó. Já estou vendo um monte de líder aqui, irmãos. Em nome de Jesus. Dá glória a Deus aí, irmão. Mesmo que no fundo você está falando, eu não. Mas eu gostaria de ler 3 tópicos ou 3 motivos porque uma célula de oração abençoa a minha e a sua casa. Primeiro, há uma liberação de poder sobre a vida das pessoas, amém? Amém. Então, quando eu abro a minha casa para receber uma célula de oração, irmãos, e isso daqui está tudo incluído na comunhão com Jesus, hein? Não vai pensando que eu estou pegando pontas soltas, não, porque está tudo dentro de um só objetivo e caminho. Então, quando nós recebemos uma célula de oração na nossa casa, há uma liberação de poder sobre a vida das pessoas. Ou você acha que é só o líder que vai na sua casa que tem poder para orar? Sim ou não? Não, todos têm. Deus, ele concede a todos vocês. Segundo, uma liberação de poder em todo o ambiente da minha casa. Irmãos, esse negócio de território ele é muito poderoso. Sabe por que eu falo isso? Nós passamos por muito tempo com um terreno na Avenida Caraú, número 333. Esse terreno ele sempre foi da Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus, mais conhecida como Casa da Bênção, ou ITED. Não, mas tem o nome em inglês. Bless of the Holy Church. Ai meu Deus, eu tenho que voltar para o inglês. E
ficou abandonado, irmãos. E era ponto de tráfego, e era ponto de tudo. A Avenida Caraú era uma das piores avenidas para você passar por ela, porque ela não tinha asfalto, ela só tinha buraco. A igreja, isso é tudo que aconteceu, que eu não preciso falar para os irmãos, se os irmãos sabem. Nós viramos uma igreja ligada a Santos, juntamente com todas as outras extensões, e nós começamos a construir um templo nesse terreno. E todos conhecem a história da igreja da Vila Hora, né? Sim ou não? Sim. A igreja que foi construída em 27 dias, com a ajuda de toda a igreja do Guarujá, e poderes, prodígios, maravilhas aconteciam naquele lugar. Amém. Aleluia, irmãos, da glória a Deus. E quando nós começamos a ter os primeiros cultos ali, irmãos, nós já sentimos a mudança de um ambiente. Irmãos, a avenida que não tinha asfalto começou a ter asfalto, as biqueiras que eram ali fecharam, a iluminação que não tinha foi colocada. Irmãos, vocês acham que a gente foi na prefeitura conseguir isso? Não, foi através do poder da influência de Jesus, da oração. Por isso que eu falo, uma célula na sua casa vai mudar o ambiente de toda a sua família. Aleluia. Isso você precisa. Amém? E o terceiro, e eu concluo com isso, dizendo, uma célula, ela abençoa e ela prepara novos cristãos para a missão que Jesus chamou, para a missão que Jesus escolheu para cada um de nós. Irmãos, que nesse final de 6 meses que nós temos e no ano que vem, nós possamos abrir o nosso coração acerca de célula, acerca de liderar, acerca de estar fazendo a vontade de Deus. Irmãos, existem muitos irmãos aqui que não fazem parte de célula. Hoje nós temos 9, 10 células aqui, né? 9 ou 10, Mateus? 10 células nós temos. E eu te falo, você acha que todos os irmãos estão inseridos em alguma célula? Não, mas há uma necessidade, irmãos. Creio, irmãos, faça um teste. Se você viver um ambiente de célula, você não vai querer mais viver longe de um ambiente assim. Pense acerca daquilo que Deus te chamou para fazer. Existem pessoas que têm dons, que têm talentos, que o Senhor chamou para uma obra, e você está retendo aquilo que o Senhor já colocou na sua vida. Você está segurando aquilo que Deus já liberou sobre você. Irmãos, existem tantas pessoas pedindo: Senhor, Senhor, me ajuda, me prepara, me fortalece, dá um status, e o Senhor já deu um status na sua vida, e você está aí retendo, segurando. Irmão, explode essa represa para que o rio corra sobre a vida de outras pessoas. Irmãos, quem tem comunhão com Jesus entende o chamado dele. Quem tem relacionamento com Jesus entende que foi chamado para algo específico, num tempo específico. E eu digo mais, irmãos, o Senhor lhe chamou para esse tempo, para essa igreja, para a grande obra que nós vamos fazer. Você não caiu assim de paraquedas, você não veio por um convite. Foi o Espírito Santo de Deus que te escolheu para essa igreja, para esse tempo, para algo grande que nós vamos fazer. Busque um relacionamento com Deus, busque se colocar em posição, deixa fluir o que já está dentro de você. Irmão, já está dentro de você, é só você deixar fluir, é só você liberar, porque eu creio que o Senhor ele vai te usar, irmãos. E quando o Senhor começar a te usar, ninguém vai te parar, porque o alvo que Deus tem para você é multidões, são pessoas, são famílias, são vidas. Receba isso no seu coração. Desenvolva a comunhão com Jesus, desenvolva um relacionamento com Deus. Não desfrute de coisas porque você só conhece Jesus. Desfrute do sobrenatural porque você tem uma aliança com Deus e você anda com Ele. Se coloque de pé nessa noite em nome de Jesus. Tanto que me resgastei.
E é ali na mesa em que a comunhão do nosso espírito com o Espírito de Deus é um só. Por isso, o meu convite para você hoje é: volte à origem, volte ao básico, volte à mesa. Almeje os momentos das refeições, não como algo cotidiano, não como algo banal, mas como algo essencial para o equilíbrio da sua vida, da sua casa, da sua família, dos seus relacionamentos e do seu espírito.